Amém? Queridos, é um prazer muito grande estarmos juntos aí, outra vez com vocês, por esse meio virtual, mas é gostoso que a presença de Deus e esse ambiente da presença de Deus não é virtual, ele é muito real. A gente pode sentir a alegria, né, de estar ouvindo vocês cantando, adorando ao Senhor e vendo, né, alguns irmãos, alguns rostos que nós que nós temos vínculo, temos história juntos, e muitos novos que nós não tivemos oportunidade de conviver ainda, com quem nós não convivemos, mas nós sabemos que somos família, somos irmãos e vamos um dia estarmos eternamente juntos no céu. É muito bom estarmos com vocês e compartilhando nesse dia especial de missões aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e tudo que nós temos recebido do Senhor nesse tempo. Estamos longe de vocês, que estamos aqui nesse país. Hoje eu quero falar com vocês sobre missões. E quando a gente fala de missões, muitas perguntas vêm na nossa cabeça. Por que missões? Qual é a razão de ser de missões? A igreja, na verdade, ela é uma agência do reino de Deus na terra. E o papel essencial da igreja, o papel não necessariamente da Comunidade Batista da Paz, mas o papel nosso como igreja, o nosso papel como igreja é ser chamado para fora. Essa é a melhor definição do termo igreja. Nós somos chamados para fora. E o desejo de Deus é que esse chamado dele para nós possa ser cumprido simultaneamente, perto de nós e longe de nós, a forma que ele nos permite viver. Então, o que é missões? Missões fala a respeito do grande anseio de Deus. Qual é o maior anseio de Deus? A Bíblia fala lá em João, no capítulo 4, 23, que Deus procura adoradores. Deus está à procura de adoradores. E aí, todos nós normalmente olhamos para esse texto de João 4, 23 e pensamos que Deus está procurando pessoas para cantar na igreja. Já vi muitos eventos de louvor e adoração em que as pessoas dizem que Deus está à procura de adoradores. Precisamos de mais tocadores, precisamos de mais pessoas que cantam bonito, precisamos fazer N coisas relacionadas ao louvor. Mas não é necessariamente isso que esse texto está dizendo. O desejo de Deus é ter adoração dos povos da terra. Ele deseja que as nações da terra se voltem para ele em adoração. Hoje, nesse momento, tem pessoas que adoram deuses que não são Deus, tem pessoas que estão presas no paganismo, estão presas no racionalismo, estão presas no ateísmo, algumas estão presas nas drogas, outras estão presas em diversos lugares, e eu me lembro bem de Jesus dizer uma certa vez assim: ainda tenho muitas ovelhas que não estão no aprisco, a mim me convém buscá-las. E aí, o que acontece? Essas pessoas que são ovelhas do Senhor e ainda não estão no aprisco, estão adorando outros deuses, são budistas, são shintoístas, são ateias, talvez são pessoas ligadas ao islamismo, são pessoas ligadas a N religiões que existem no mundo. Por exemplo, só na Índia, tem das 600 mil cidades que existem lá, 500 mil cidades não têm presença nenhuma de evangelho. Nenhuma. Então, Deus está querendo ser adorado pelos indianos, Deus está querendo ser adorado pelos traficantes que ele escolheu, que ele chamou, Deus está querendo ser adorado pelos ateus, está querendo ser adorado por aqueles que ainda não tiveram conhecimento do evangelho. Então, ele procura adoradores, ele procura pessoas que ao redor do mundo possam compreender o seu plano, a sua vontade, o seu propósito e se prostre diante do único Deus verdadeiro e o adore. Ainda hoje na África existem culturas, existem povos, vilarejos que quando uma situação crítica acontece no clima ou qualquer epidemia atinge a comunidade, eles ainda pensam e entendem que se eles pegarem o filho primogênito deles e colocarem no altar e matarem, sacrificarem aquela criança, pode ser um bebê, pode ser um rapaz, pode ser talvez o futuro herdeiro do clã, daquela posição de rei do clã, se eles matam aquela pessoa, eles aplacam a ira dos deuses e aquela epidemia vai embora, aquele clima ruim vai embora.
Então, por que essas pessoas fazem isso? Por uma razão simples, porque eles não conhecem o evangelho que eu e você conhecemos. Nós achamos isso um absurdo, mas na verdade eles não têm o mesmo conhecimento que nós temos, e essa é a razão pela qual as pessoas ainda estão nas trevas, na ignorância, na cegueira. E Deus está à procura de adoradores. Missões têm a ver com esse grande anseio de Deus. Ele procura adoradores. E aí você vai ver, a primeira missão que foi feita foi a missão de Deus. Existe uma palavra no latim chamada missio Dei. Deus é o primeiro missionário. Essa é a missão de Deus. Ele enviou seu Filho ao mundo para alcançar os perdidos, e esse Filho de Deus, que foi Jesus, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando junto com a igreja para cumprir esse chamado. Então, esse ato de Deus enviar Jesus enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhar em parceria com a igreja, é chamado de Missio Dei. Deus está desde o início da criação, ou antes da fundação do mundo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus está desde esse tempo, lá na eternidade, trabalhando para cumprir a Missio Dei, a missão de Deus de alcançar adoração e extrair a adoração da boca de todos os povos da terra. E aí você vai perceber na história, o primeiro missionário, ou o primeiro ato missionário, aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus visitou Adão após o seu pecado e disse: onde estás? Essa foi a primeira pergunta de Deus ao primeiro pecador no ato do seu sofrimento ocasionado pelo pecado. Deus vai até Adão, lá no Éden, e fala: onde estás? Essa pergunta é a pergunta de Deus às nações da terra: onde estás? Ele está fazendo isso para todos aqueles que ainda não ouviram a voz do Evangelho, a voz do amor e da graça de Deus por meio da igreja. Quando ele levanta um missionário, quando ele prepara um líder de célula, um discipulador, quando ele equipa a igreja para cumprir a sua missão, na verdade, Deus está gritando para as nações da terra e dizendo: onde estás? Ele está chamando aqueles que ainda não foram alcançados por meio desse ato de levantar a igreja, de preparar a agência do reino de Deus, porque embora Cristo tenha morrido na cruz para salvar os pecadores, Deus usa a igreja como agência para trazer esses pecadores para casa onde eles são cuidados, onde eles são pastoreados e crescem no conhecimento e no plano de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos quando falamos de missões é que o pai das missões, considerado pai das missões, foi o primeiro, foi Abraão. Quando Deus disse em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui você começa a ver a visão de Deus ampliando, porque ele foi buscar Adão. Foi um primeiro ato. Mas agora, quando ele chama Abraão, ele amplia esse leque de missões do individual para o coletivo. Quando ele fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus não está preocupado só comigo, que sou mineiro, nascido lá na cidade chamada Pedro Leopoldo. Não, Deus está preocupado com você que nasceu em Viçosa ou em outra parte do Brasil, está preocupado com Minas Gerais, está preocupado com o Brasil, está preocupado com o continente americano, está preocupado sul-americano, norte-americano, está preocupado com todos os continentes da terra, com cada indivíduo que habita na terra. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois ele chama mais à frente Abraão, no capítulo 22, 18, e fala assim: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então ele fala em ti e depois ele fala na tua descendência, porque o projeto de Deus é que não apenas nós cumpramos o seu propósito de alcançar as nações, mas que a nossa descendência também tenha o mesmo entendimento de que as nações da terra precisam ouvir o evangelho através da nossa vida, através da nossa pregação. Bom, Deus chamou o seu povo, Israel, para serem os primeiros missionários ao mundo. Então agora nós estamos vendo a missão partir de um homem e chegar a uma nação. Lá em Gênesis 19, versículo 5 e versículos... Êxodo 19, versículos 5 e 6, nós vamos entender Deus falando pelo menos 3 coisas
que são relevantes na preparação e na compreensão do chamado missionário. Primeiro, ele fala que eles seriam propriedade peculiar dentre os povos. Então, a palavra povos sinaliza o desejo de Deus de levantar um testemunho entre os povos. Certamente nem todas as pessoas do mundo serão salvas. Enquanto nós pregamos para milhares de pessoas, umas são salvas, outras não são salvas. Mas o testemunho de Deus é colocado entre todos os povos. Esse é o desejo de Deus. E aí, depois ele chama Israel de reino de sacerdotes. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era essencialmente representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Então, esse é um papel essencial da igreja, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que nós, a igreja, somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Deus transporta esse chamado de Israel e iguala o nosso chamado a esse chamado. Quando ele fala que nós também somos propriedade exclusiva, peculiar, nós somos nação santa, reinos de sacerdote. E aí ele usa em Êxodo também, no capítulo 19, 5 e 6, o termo nação santa. Nação santa não tem a ver apenas com a ideia de ser uma nação pura em relação aos pecados das outras nações, mas de ser uma nação exclusiva de Deus e exclusiva para Deus. Ela foi separada para pertencer a Deus e ela foi equipada para representar Deus na terra. Então, o chamado de Deus para cumprirmos o nosso papel como igreja não é um chamado que começou hoje ou que começou ontem. Entender sobre missões é entender a razão pela qual Deus se revelou ao mundo. Deus se revelou ao mundo para que as nações soubessem o seu propósito, o seu plano. Agora, alguns exemplos da Bíblia nos faz crer que Deus cria circunstâncias especiais para arrancar louvor de todos os povos, porque o desejo dele é encontrar adoradores. E aí nós vamos ver alguns exemplos que você já conhece. Por exemplo, quando você vê a história de Davi e Golias, Davi matando Golias, Davi enfrentando aquele gigante, normalmente a gente sempre conta aquela história, escuta pregações sobre aquela história, mais ou menos assim, olha, o Deus de Davi é o seu Deus, ele vai derrubar os gigantes da sua vida. E você, aleluia! Aí você vê os gigantes caindo, o gigante da dívida, você vê o gigante da preguiça, você vê o gigante da decepção, o gigante da depressão e todos aqueles gigantes que a gente vai inventando. Mas olha, quando você lê de novo esse texto pensando em missões, você vê 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43, Davi diante de Golias dizendo assim, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O propósito desse evento não foi exaltar Davi, não foi exaltar Israel, não foi apenas resolver um problema político e um problema de fronteiras de Israel, ou um problema de opressão. Na verdade, a intenção de Deus em criar aquela circunstância onde Golias, durante 40 dias, afrontou Israel, durante 40 dias, Israel esteve acuada, com medo, pensando que ia perder a sua liberdade, etc. A intenção de Deus em derrotar Golias, nas declarações de Davi, foi para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. O desejo de Deus é que toda a terra saiba, é que toda a terra conheça, é que toda a terra entenda, é que em toda a terra haja adoradores. Se isso tivesse acontecido apenas nesse evento, talvez nós poderíamos pensar que foi um ato isolado. Mas aí nós vamos ver um outro exemplo. Eu vou abrir a Bíblia aqui, porque eu não vou saber de cor as palavras, mas em Daniel, no capítulo 3, se você quiser abrir comigo, por favor, pode fazer isso. Capítulo 3 de Daniel, aconteceu aquele evento onde os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a fornalha de fogo, como você sabe. E o versículo 28 e 29 diz assim, falou Nabucodonosor e disse, isso depois do evento,
acontecido, depois de Deus ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois o rei preferiu entregar os seus corpos. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto. Isso aqui foi o decreto que ele fez com o próprio punho, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Então, glória a Deus por isso. Nesse texto, você vai ver que após o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma coisa fica muito clara: Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego por causa deles apenas. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego só para humilhar Nabucodonosor ou para confundir a nação de Babilônia. Não. A intenção de Deus era arrancar esse louvor da boca de Nabucodonosor, dizendo: não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois o próprio rei, o homem de maior influência do mundo na época, ele era muito mais influente do que o Donald Trump naquela época. Ele era o rei da maior potência do mundo. E aí ele diz assim: olha, não há Deus. Ele baixa um decreto dizendo: não há Deus. E ele fala isso para todo povo, tribo e língua. Porque nós, quando falamos de povo, nós temos que considerar que alguns povos que as nações do mundo são divididas em povos, tribos e línguas. Deus não apenas quer adoração de todas as nações da terra, mas ele quer de povo, tribo e língua. Existem centenas de dialetos. Por exemplo, só no Brasil, parece-me que mais de 60%, se eu não estou enganado, das tribos indígenas que estão no Brasil ainda não tem presença missionária. Quase 60% delas. Então, aí você tem tribos e línguas. Cada tribo tem uma língua diferente. Lá na África você vai encontrar. Esses dias eu estava conversando pelo Tex com um homem que é do Congo, que recebeu o treinamento através do meu livro para pequenos grupos lá no Congo, e ele mandou uma mensagem para mim, porque ele pertencia, mesmo vivendo no Congo, ele pertencia a uma tribo com um dialeto diferente. Então, ele é congolês, mas ele escuta a mensagem no meu livro em francês, mas ele prega essa mensagem numa outra língua para o povo dele que está lá. Então, é povo, tribo e língua. E ele fala para que todo povo, tribo e língua saiba que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está querendo arrancar esse louvor do coração e dos lábios das nações da terra. Esse é o desejo dele. Aí, quando você avança um pouquinho para frente, se você chega, acho que no capítulo 6 de Daniel, no versículo 25 e 28, você vai ver quando Daniel foi preso na cova dos leões e o rei mandou checar se ele estava vivo ainda, e quando ele checou, ele teve a surpresa de que Daniel permanecera vivo durante toda aquela noite, mesmo com os leões famintos lá dentro. Então, ele não pôde ficar calado e evitar de dizer que ele confiava naquele Deus de Daniel. Aí ele fala no versículo 25 assim, olha: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicado. Então aqui ele escreve a todo o povo, nações e homens de toda a língua que habitam em toda a face da terra. Olha o propósito de Deus sendo cumprido mais uma vez. E ele fala no versículo 26, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam
tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que nós temos que entender nisso? Quem está falando aqui é um rei pagão, é um rei babilônico, é um rei ímpio, é um rei que não conhecia Jesus, que nunca frequentou uma igreja, mas quando ele viu Deus se revelando através de Daniel, naquele livramento, o propósito de Deus se cumpriu, não em que Daniel tenha se tornado uma celebridade na nação, não em que o rei tenha percebido o quanto era fraco seus leões, nada disso. Ele não foi investir em mais armas bélicas porque os leões deles eram fracos, não. Na verdade, o que ele foi a resposta desse rei foi o que Deus queria. Deus arrancou louvor dos seus lábios quando ele disse, olha, que todo povo, que toda nação, em toda parte do mundo, em todas as línguas, saibam que não há Deus como Deus de Daniel, Deus vivo, Deus que livra, Deus que salva. Esse é o Deus que eu conheço e que você conhece. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas essa mensagem é tão boba, ela é tão desnecessária, nós todos já sabemos disso. Mas a glória dessa revelação é o seguinte, o propósito de Deus é que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer, é que aqueles que ainda não ouviram possam ouvir. Se eu sou um crente que não oro pelas nações, eu ainda não entendi claramente o meu propósito. Se eu sou um crente que não compreendo o valor daqueles que estão dando as suas vidas pelos povos não alcançados, eu ainda não entendi o meu papel como igreja. Se eu sou um crente que se preocupa apenas comigo, eu ainda não conheci claramente a missão do Deus que me salvou. A missão dele é que todos os povos, tribos, línguas e raças possam conhecer o seu plano e o seu propósito. E aí você vai ver, Jonas foi enviado a um povo gentílico, a um povo que não era da comunidade judaica, e ele foi enviado como missionário. Jesus mencionou o caso de Elias, quando ele foi enviado fora dos termos de Israel. Lá em Lucas 4, 25 e 26, ele fala disso. A mensagem foi levada a uma outra nação, naquele caso da viúva, foi enviada às terras de Sidom. E aí você vai perceber que o objetivo da redenção é a salvação das nações. E aí você vai ver em Apocalipse, quando a Bíblia fala assim, eis grandes multidões de todas as nações, tribo, povos e línguas. Lá no final da história, nós vamos perceber que o que Deus vai colher como resultado do plano de redenção, como resultado da morte de Jesus, não é uma multidão de brasileiros, não é uma multidão de americanos, ou uma multidão de qualquer outro povo. Na verdade, ele terá composto no meio de todos aqueles que estarão na presença dele pela eternidade adentro, ele terá uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos. Uma coisa que fica claro nesse texto é que não serão todas as nações, serão de todas as nações, porque as nações todas não serão salvas, porque enquanto um crê, outro não crê, enquanto um é salvo, outro é condenado. A gente vai vendo na história que nem todas as pessoas dizem sim para o evangelho, mas de todas as nações, povos, tribos e línguas, Deus terá testemunho lá. Deus terá a presença dessas nações, povos, tribos e línguas. Embora o desejo dele seja que nenhum se perca, na verdade, ele terá de todos os povos, tribos e línguas, aqueles que haverão de ser salvos. E aí, nós vamos ver, para terminar essa história, no capítulo 2 de Reis, é o último exemplo que eu quero dar, e nós vamos orar. Segundo a Reis, no capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia e nós vamos conferir esse último texto. Realmente eu queria, nesse momento, estar bem aí para colocar minha mão sobre você, orar com você por esse momento tão gostoso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, à medida que essa palavra vai fluindo no coração da gente.
É realmente maravilhoso saber como Deus pensa, como Deus deseja e anseia que adoradores sejam levantados. Queridos, 2 Reis, no capítulo 7, o versículo 9, nós temos uma história muito interessante. A Bíblia conta que Israel ficou sitiada, cercada por inimigos durante um longo período. E a fome foi se instalando na nação, a ponto de uma mãe combinar com a outra assim: olha, como meu filho hoje, e aí amanhã a gente come o seu. Aí ela falou: é legal, uma boa ideia. Porque, na verdade, nos tempos antigos, o filho só tinha valor enquanto tinha comida. Quando a comida acabava sobre a nação, a primeira pessoa que eles pensavam em comer era o filho. E aí, esse negócio de amar filho, assim, e de se sacrificar por ele é uma coisa até relativamente nova. Mas, no passado, eles comiam os próprios filhos. A nação de Israel era um pouco diferente disso. Mas, nesse momento que Israel estava vivendo, aquela fome, aquela pressão dos inimigos, aquele sítio, eles não tinham mais o que fazer, e essa mãe decidiu dar o seu próprio filho para ser comido, e depois, mais tarde, eles iriam comer o filho da outra. Só que a mãe, uma delas, comeu o filho daquela, e no dia seguinte ela não teve coragem de entregar o seu filho. E aquela situação chegou nos ouvidos do rei, e o rei ficou muito furioso contra o profeta, e ele então disse o seguinte: olha, nós vamos matar esse profeta. Só que o profeta liberou uma palavra dizendo que teria comida no dia seguinte. A história é linda, tem que ver a história toda. Mas no final das contas, naquela noite, Deus começou a mudar o cenário todo. Um grupo de leprosos que viviam do lado de fora da cidade começaram a pensar o seguinte: olha, nós estamos aqui morrendo de fome, morrendo de lepra, não tem jeito mais para nós e nós estamos com muita fome. Então vamos lá no arraial dos inimigos pedir comida. Se eles nos derem a comida, nós vamos comer. Se eles não nos derem, nós morremos. Nós já estamos morrendo mesmo, não faz diferença. Só que quando eles chegaram lá, eles encontraram um arraial vazio. Os inimigos tinham fugido e deixado cavalo, deixado comida, deixado prata e ouro, deixado bens. E ao longo do caminho eles deixaram roupas caídas e muitas coisas. E aí eles ficaram tão fascinados com aquilo, vendo aquelas panelas cheias de comida, e eles começaram a comer aquela comida, enchendo a barriga, e de repente aconteceu o que está registrado no versículo 9 do capítulo 7 de 2 Reis, que é o seguinte: eles falam assim, ó: e disseram então uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e se nós nos calarmos, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Esses leprosos tiveram um entendimento impressionante. Eles entenderam o seguinte: olha, está muito boa essa comida, está muito gostoso esse ambiente aqui, ter todo esse despojo só para nós, só que o que nós estamos fazendo não é bom, porque hoje é dia de boas novas. Tem gente lá dentro da cidade que está morrendo de fome. O próprio rei está passando fome. O exército está passando fome. Se nós nos calarmos hoje, amanhã cedo, quando o dia clarear, e o rei perceber que havia comida aqui, que havia provisões do lado de fora, e nós não contamos para eles, nós seremos tidos por culpados. Esse foi o entendimento. Por isso, eles partiram para anunciar lá dentro da cidade que a comida tinha chegado, que havia provisão de Deus, que Deus tinha enviado livramento. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês o seguinte: olha, nós somos esses leprosos, no sentido figurado, que encontrou comida farta, que encontrou provisões e que temos, já desde o início do século, sendo alcançados de forma mais abrangente pelo Evangelho. Na verdade, a história do livro que o pastor Reinaldo leu conta que quando os primeiros viajantes de Portugal para o Brasil chegaram, já veio junto com eles alguns missionários, se não me engano 3, e um grupo religioso da época amarrou esses 3 missionários
e jogaram de cabeça para baixo no mar, e eles não puderam entrar no Brasil. Então, o evangelho está chegando no Brasil quase que desde o início da colonização. Nós temos sido alcançados por Jesus, a palavra de Deus no Brasil está traduzida de forma completa. Existem bíblias do homem, da mulher, do jovem, da criança, do adulto, do velho, do crente, do não crente, do casado, todos os tipos de bíblia que possa imaginar, e agora já inventaram até a bíblia do gay, né? Então, tirando que eles cortaram as partes que condenam o homossexualismo, até os gays têm uma bíblia especial para eles, onde eles vão encontrar trechos da palavra de Deus, e se eles tentarem dizer que nunca ouviram, eles não poderão dizer isso, porque o testemunho de Deus está com eles. Então, o que eu digo para concluir essa palavra? Olha, nós estamos nos fartando do melhor de Deus como nação brasileira, porque a palavra dele está espalhada em todos os cantos do Brasil. Se nós não cumprirmos o nosso papel em relação àqueles que ainda não foram alcançados por ele, nas nações da terra e ao nosso redor, nós seremos tidos por culpados, porque hoje é dia de boas novas. Então, queridos, que Deus possa continuar trabalhando no seu coração. Quando você orar por missões, ore pelos povos não alcançados, ore pela igreja perseguida, ore por aqueles que estão traduzindo a Bíblia, ore por aqueles que estão se preparando para ir para o campo missionário, ore por aqueles que estão sendo sequestrados, torturados e mortos por causa do Evangelho. Ore por missões, ore por aqueles que estão deixando tudo para ir, ore por aqueles que estão fazendo o trabalho missionário na própria nação, nas tribos indígenas, ore por aqueles que estão cuidando de vidas aí ao seu redor, nas células, no discipulado, e ore também para que Deus trabalhe na questão política das nações, para que as nações se abram politicamente para receberem o Evangelho de Jesus e os evangelistas que estão indo lá. Então, ore também, finalmente, ore para que Deus revele a você o propósito dele. Talvez é hora de você se preparar academicamente para um futuro chamado missionário. Na área dos esportes, é uma área boa para quem quer alcançar povos não alcançados, porque eles recebem treinadores de futebol ou preparadores físicos como profissionais, pagam o salário deles, mas eles não sabem que essa pessoa foi preparada também para ser missionário e eles fazem isso. O Zac mesmo, que pregou para nós aí no Tadel, ele é um missionário assim, ele joga no time nacional da Zâmbia, né? Da Zâmbia? Zanzibar. Ele joga para o time profissional dessa nação e ele é missionário entre esses povos, embora lá não possa pregar o evangelho, ele está tendo grandes frutos lá. E também trabalha como professor de inglês. Você tem também oportunidades de ser missionário como enfermeiro. As nações da terra, a Cruz Vermelha e outros grupos ao redor do mundo aceitam missionários como enfermeiros. Alguns são contratados profissionalmente para ajudar, para servir, e eles, então, atendem às necessidades dos povos, das tribos, e, enquanto isso, pregam o evangelho. Então, queridos, ore a Deus a respeito, se prepare, se equipe, deixa Deus te usar aí perto, porque uma luz que brilha muito longe, ela brilha mais ainda quando ela está perto. Então, eu oro para que Deus te abençoe, eu oro para que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, em nome de Jesus.